Olá, turma! Vamos à nossa aula de arte, hoje, dia 18/8, livro do segundo bimestre, das páginas 489 a 496, e hoje finalizamos o livro do segundo bimestre. Vamos falar de pop art lá na página 489. O século XX foi marcado por mudanças sociais em diferentes áreas, né? Então, uma das principais mudanças durante esse período foi a sociedade que passou a ser mais consumista devido às novas mudanças políticas e sociais do século XX. Então, o século XX, primeiro, que foi um período de pós-guerra, né? A Segunda Guerra Mundial causou muitos danos à humanidade e, após o seu término, continuou gerando mudanças. Com a reconstrução das cidades, a economia voltando a crescer, aumentou também a quantidade de itens consumidos pela população. Notando esta questão, os artistas resolveram abordar o assunto por meio da arte, alertando para os perigos do consumo desenfreado e superficial e a manipulação que os meios de comunicação podem operar. Como os artistas valeram disto e transformaram a maneira de fazer arte é o tema da nossa aula. Por quê? A ideia, primeiro, era criticar a sociedade que estava extremamente consumista. Hoje em dia isso já faz parte, né, da nossa sociedade. Nós vivemos um sistema extremamente consumista, extremamente capitalista, mas no período ainda era tudo muito novo. E uma das preocupações era saber se a arte sobreviveria a todo aquele processo, porque estavam num processo de modernização, entrando na era digital. Então, os artistas, eles tanto foram criticar a sociedade de consumo, como foram mostrar que a arte, ela estava ali, ela ainda precisava ser apreciada, ela ainda existia. Então, começaram a usar a arte, vou trazer aqui um exemplo, aqui, para representar. Deixa eu pegar aqui uma imagem de uma pessoa famosa aqui. Essa daqui é uma das obras mais famosas, ela é uma personalidade, né? Então, a característica da pop art era usar cores fortes, extravagantes e ilustrar objetos de consumo ou celebridades. E assim, o que chamou a atenção é que a sociedade da época, ela, ao invés de se sentir ofendida ou ir para um lado mais reflexivo, para onde a civilização estava indo naquele consumismo todo, eles acabaram adorando aquele tipo de arte e fizeram várias assim personalidades da época, marcas famosas, acabaram encomendando obras com estilo pop art. Então, uma coisa que veio para criticar acabou se rendendo ao consumismo da época, é até irônico. Então, voltando aqui, os bens de consumo nos quais o consumidor gasta sua renda, eles são carregados de significado cultural. O consumo possui um caráter altamente cultural, né? Então, assim, tem coisas pra gente que a gente almeja que não é a mesma ambição de pessoas de outros lugares. Por exemplo, a maioria gosta de ter um carro, porque um carro é conforto, né, pra gente. Mas para uma tribo indígena, por exemplo, será que um carro é um bem de consumo almejado? Isso em outras culturas, né? Pra gente, tem gente que tem o ideal de corpo, ou serem mais magras, ou serem mais cheinhas. Em algumas culturas, ser magra não é visto como padrão de beleza. E por aí vai. Por isso que os bens de consumo é muito cultural. Desta maneira, quem não acompanha esse. Não, vou para cá. Mas o que a arte tem a ver com tudo isso? A resposta é bem simples. É através da arte que as relações de consumo se estabelecem. Basta observar um comercial de TV, uma novela, histórias em quadrinhos, séries ou filmes, por exemplo. Neles há elementos de diversas manifestações artísticas sendo utilizados para compor mensagens que possam convencer os consumidores. Ainda hoje podemos notar que alguns movimentos artísticos criticam ou criticaram a sociedade de consumo. A sociedade que absorve e anseia não só por alimentos que nutrem o corpo físico, mas também alimentos que nutram
os pensamentos, as energias, as emoções, deixando que os grandes meios de comunicação desempenhem o papel de fornecer estes alimentos. Um dos mais famosos desses movimentos foi a pop art, que significa arte popular, teve seu início lá na década de 50, no final da década de 50, o início da década de 60, e começou na Inglaterra, mas ficou muito popular mesmo nos Estados Unidos. Deixa eu passar aqui para o próximo. Então, eles utilizavam a ironia, né, como artifício. Os artistas da pop art utilizavam em suas representações símbolos massificados da sociedade de consumo. O Andy Warhol, ele é considerado o principal nome da pop art americana, em uma referência direta à publicidade de massa. Ele criava artes serigráficas de produtos e artistas famosos, utilizando cores saturadas, cores fortes, em alusão às cores utilizadas em peças publicitárias. Warhol evidenciava a busca desenfreada do ser humano por status e a necessidade de alcançar fama, poder, enfim. Outra artista de destaque da pop art é o Roy Lichtenstein, que utilizava a técnica e os clichês das histórias em quadrinhos como forma de crítica à cultura de massa. O Lichtenstein, ele apresenta uma faceta muito comum da pop art, que é a sua proximidade com elementos dos meios de comunicação de massa, como o cinema, a TV e as histórias em quadrinhos, por conta até das cores também. Da mesma forma, buscava imprimir a sensação de que utilizava exatamente as mesmas técnicas, simulando com as suas pinceladas de pequenos pontos a impressão de imagens de jornais e revistas. Os artistas se aproveitavam dos elementos da linguagem destes meios para se expressarem, introduzindo, porém, as suas próprias mensagens, que eram uma crítica àquela sociedade de consumo. Então, crítica à sociedade de consumo é uma das principais características da pop art. A arte impessoal mesmo, porque não tinha muita expressividade. Vocês podem ver que era mais uma representação. Bom humor, ironia, reproduções, contexto urbano, técnicas mistas. Teoria das necessidades de Maslow. Na segunda metade do século XX, durante os anos de 1950, o psicólogo Abraham Maslow, ele assumiu que as necessidades humanas elas estão organizadas em uma hierarquia de importância. Aí tem a pirâmide, vocês já devem ter visto, mas só para a gente entender um pouco do contexto da crítica da sociedade de consumo. Então, na pirâmide, nós temos da nossa primeira necessidade, que todo mundo precisa de comida, abrigo, água, sono, aí vem a segurança, o social, que são as nossas relações, a estima, que é o autoconhecimento, e as realizações pessoais. Então, o Maslow, ele foi um psicólogo americano conhecido pela proposta da hierarquia, né, da necessidade de Maslow, recebeu grande destaque por causa de seus estudos realizados às necessidades. Aí temos as necessidades primárias. Pode-se afirmar que a pop art ela surgiu com algumas influências do dadaísmo. Lembram do dadaísmo? Que se apropriava de produtos industrializados para fazer críticas irônicas em relação à arte, utilizavam muita colagem. Então, assim como os dadaístas, os pop arts, eles buscaram criticar a distinção entre uma arte estilizada e uma arte popular, marginalizada, trazendo para os museus e galerias elementos apropriados, ressignificando-se como objetos de arte. É interessante observar como muitos destes artistas, antes de produzir esses trabalhos, já trabalhavam na indústria comercial. A pop art ela traz para debate o valor que a arte tem para a sociedade, inclusive o valor monetário. Após os grupos de vanguarda europeia, a pop art ela foi um dos primeiros movimentos a buscar refletir sobre o papel do artista e sua obra no mundo moderno, um mundo globalizado, né, em constante mudança com os avanços tecnológicos. Isso mostra como a arte também é uma maneira de refletir sobre o mundo e expressar opiniões. Sempre foi, né? Então, a pop art no Brasil, esse contexto todo de América, tempo de pós-guerra, a economia voltando a crescer, as pessoas mudando sua mentalidade, seu comportamento.
Então, a pop art no Brasil, ela teve um contexto um pouco diferente, mas também chegou aqui e tiveram alguns adeptos no Rio de Janeiro. Teve o Rubens, que foi um artista influenciado pelo pop. O artista ele utilizou como tema jogadores de futebol, além de personalidades da política e da televisão. Apesar de trabalhar com tinta a óleo, que é uma técnica bastante tradicional, ele buscava representar as pessoas que via em seu cotidiano, os acontecimentos que percebia em seu momento histórico, e refletia e imaginava sobre as expectativas que os cidadãos viviam. A pop art também chegou aqui com o intuito de fazer crítica à ditadura. Outros artistas brasileiros que influenciaram a pop art, aí temos o Cláudio Tozzi, o Antônio Manuel Lima Dias. Temos uma série de artistas da época que aderiram a esse movimento, mas daqui não foi tão forte quanto nos Estados Unidos. Na arte, as características de um movimento podem influenciar e afetar as obras dos artistas, como ocorreu com estes que não aderiram totalmente à pop art, mas se utilizaram de elementos dela. A gente vê até as cores mais fortes, mas ela não é 100% característica da pop art do movimento original. A pop art, em paralelo, surgiu a op art. O nome é um pouco parecido, mas elas são movimentos completamente diferentes. A pop art era uma crítica à sociedade de consumo, que utilizava dos próprios bens de consumo para fazer crítica. A op art foi um movimento completamente diferente, que abordava os efeitos ópticos. A ideia não era criticar nada. A op art, ela não queria criticar, ela queria fascinar os espectadores. Era uma arte bem vinculada à ciência, a como o nosso cérebro interpreta as imagens, as figuras. Então, diferente da pop art, a op art ela inseria em suas obras uma visão mais científica, com o uso de princípios matemáticos e habilidades técnicas. Temos o Vitor Vazarelli, a Brittany Riley, como representantes da op art. Porém, com o sucesso da exposição O Olho Receptivo do Museu de Arte Moderna de Nova York, a op art tornou-se um sucesso de público e virou um objeto de consumo. A ideia não era essa, mas acabou virando. O que o movimento não buscava ser. Seus elementos gráficos eram altamente aproveitados no design de moda, sendo criadas diversas estampas simulando as pinturas dos artistas. Na op art temos o uso de tinta acrílica, utilização de colagens, cores vibrantes e contrastantes, ilusão de ótica. Eu trouxe aqui uma imagem para vocês verem. A op art é isso, a ilusão de ótica. A ideia de movimento, essa imagem, ela parece que está em movimento. Esse estudo foi vinculado a estudos científicos da época. E a op art foi o único movimento dentro da história da arte, acho que a gente pode dizer que foi o único, que não criticou nada. A ideia não era criticar, diferente dos outros. Então não confundam pop art com op art, eles são bem diferentes. Então vamos ao nosso exercício número 1. Qual das técnicas a seguir era utilizado por Andy Warhol? Letra B. Serigrafia. Número 2, cite 3 artistas que fizeram parte do movimento pop art. Tem o Andy Warhol, o Roy Lichtenstein, o Richard Hamilton. Número 3, qual foi a personalidade que deu o nome de pop art ao movimento artístico? Letra C, foi o Lawrence Alloway. Número 4, cite 3 artistas brasileiros que podem ser considerados produtores da pop art no território nacional. Aí tem o Rubens, o Cláudio Tozzi e o Antônio Dias. Está aí no livro de vocês, a gente acabou de ver. 5. De acordo com a teoria da hierarquia de Maslow, o autodesenvolvimento e o crescimento profissional são necessidades de autorrealização. Letra E. Número 6 é a letra A, pop art, falando de Andy Warhol. Letra A, pop art. 7, letra B, pop art colagem. Essa imagem aí que tem vários bens de consumo,
bens de consumo, né? Pessoas com corpos idealizados. Então, temos aí uma obra, número 7, letra B, pop art e colagem. São várias colagens de revista essa obra aí. Número 8 é a letra D, faz uma comparação aí ao dadaísmo lá do Marcel Duchamp. Então, a número 8, letra D. Número 9, explique com suas palavras sobre o que a pop art buscava alertar as pessoas. Resposta pessoal, mas buscava alertar contra o consumismo fútil, a manipulação que os grandes meios de comunicação faziam com a população, tudo que acontece hoje em dia, né? Mas na época era tudo muito novo. Número 10, letra D. 10, letra D. Número 11, letra A. 11, letra A. Número 12, letra B. Basquiat. Jean Basquiat. Número 13, letra D. 13, letra D. Número 14, letra C. Colagem, o uso de materiais descartáveis não usuais em obras de arte. 14, letra C. E número 15. E última, número 15, letra D. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, 15, letra D. Fechamos o nosso livro do segundo bimestre. Bons estudos!